Bom, muito boa tarde. Quero agradecer aqui a presença do senhor e da entrevista que o senhor vai conceder ao Metrópolis. Muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com o Metrópolis e vamos trocar um pouco de ideias aí sobre esse momento importante aí que o Brasil está vivendo. Aqui eu sou otimista. Eu sou otimista com o futuro, porque é uma das minhas características. Maravilha, muito obrigada, muito bem-vindo. Bom, eu começo dizendo o seguinte, na última segunda-feira, o senhor esteve na Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Se eu não estiver equivocada, foi isso. Lá, o presidente da igreja, né, o pastor Bezerra da Costa, ele fez uma colocação que parece bem interessante, bem conectada com o status atual do senhor na pré-campanha. Eu vou ler aqui para não perder nenhuma palavrinha. Ele disse assim: capacidade administrativa ele tem e já demonstrou. De finanças ele conhece tudo. De maneira que, para o momento do Brasil, seria o homem ideal. Agora, não sei se ele decola, porque você sabe, a política é muito dinâmica, né? Tem outros aí que são profissionais e estão nadando de braçada. O senhor concorda? Ele tem razão? Ele tem razão na parte final. Não que estão necessariamente nadando de braçada, mas que tem muitos profissionais, que eu não diria de política, não. Eu respeito muito aqueles que exercem a política e o mandato a vida toda. É uma profissão importante para o país, eu respeito muito a classe política. Por outro lado, existem aqueles que são eternos candidatos a presidente, né? Ou já são candidatos a esta eleição há vários anos. Então, isto sim, eu não faço da candidatura uma profissão. Eu decidi que seria candidato apenas, de fato, no dia 6 de abril, que era o prazo legal para que eu me desincompatibilizasse do Ministério da Fazenda. Uhum. E até lá eu fui ministro da Fazenda, não fiz campanha. Uhum. Eu acredito nisso, eu acredito que cada um tem que ter responsabilidade com a sua função. Agora, eu nunca fui candidato a presidente, nós temos aí vários que já foram candidatos a presidente e, portanto, tiveram amplo tempo na TV aberta e no rádio. Portanto, são esses que estão em melhores posições na pesquisa, ou um que está fazendo campanha há 5 anos. Agora, no momento que eu comecei a minha campanha, em abril, apenas, e só aí que eu comecei a estruturar a equipe, viagem, etc., o meu nível de conhecimento das pessoas a meu respeito era muito baixo. Pessoas que de fato tinham informação, que pesquisas que eu mandei fazer, que declaravam que tinham condições de fato de decidir votar ou não em mim, eram cerca de 4%, um pouco mais, dependendo da região, 5%. E 1% diziam, já naquela época, que iriam votar em mim. Então nós já tínhamos aí um índice elevado, de 20% a 25% daqueles que tinham informações a meu respeito, que decidiam que poderiam votar em mim, ou que iriam votar em mim com certeza. Então eu já esperava que no momento que aumentasse um pouco o nível de conhecimento a meu respeito, que a intenção de voto ia aumentar muito. Isso já começou a acontecer. A última pesquisa, publicada quinta-feira da semana passada, que é a mais atualizada, já mostrou 3%. Em nível nacional. Locais onde eu sou mais conhecido, como por exemplo no estado de Goiás, já está 5, 6 ou até mais. E crescendo rápido. Então, qual é a situação? Isso antes de começar a campanha, antes de ter a formalização que eu sou o candidato do MDB e antes de começar a propaganda eleitoral. No momento que começar, as pesquisas que eu mandei fazer mostram que aí a intenção de voto nos leva ao segundo turno e aí eu faço uma brincadeira que na realidade é séria, de que a única dúvida que eu tenho é se dá para vencer no primeiro turno. O senhor também está sofrendo uma resistência interna dentro do PMDB. O seu principal crítico é o senador Renan Calheiros, que gravou um vídeo se opondo à sua campanha. Disse, inclusive, que subir no seu palanque seria uma condenação. Por que o senhor sofre tanta resistência interna? O MDB ainda é um partido de caciques regionais que estão mais preocupados com
com as alianças nos seus estados ou com a própria reeleição? Como é que o senhor vê isso? Eu tenho hoje já o apoio da vasta maioria do partido. Segundo avaliações já feitas na semana passada pelas pessoas mais bem informadas do partido, que estão olhando e conversando em cada estado, eu já tenho o apoio hoje de cerca de 450 votos na convenção. O que é uma vasta maioria, na medida que são 629 o total de votos na convenção. Portanto, já tem uma vasta maioria e, portanto, será uma vitória extremamente confortável. Andei o Brasil inteiro, eu fui desde o Sul, desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vou a Curitiba agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e passei pelo Nordeste, fui até o Amapá, Acre, Rondônia, Piauí. Andamos no Brasil inteiro e eu tenho o apoio da vasta maioria do partido. Agora, o MDB tem uma característica, voltando ao seu ponto. É um partido com comandos estaduais, o que eu acho positivo, porque é um partido que não é um partido de um dono. É um partido que tem base no Brasil inteiro e comandos regionais. Eu tenho o apoio da grande maioria. Agora, ter uma ou outra divergência, eu acho positivo para o partido e para a democracia. E é bom, porque traça a diferença. Eu encontrei muitos convencionais do MDB, líderes partidários, presidente do diretório, que me diziam: eu vi o vídeo, agora estou mais determinado a fazer campanha para o senhor. Muito bom. Mas a esse ponto de o Renan falar que subir num palanque do senhor do ponto de vista dele, né? Basta você olhar as biografias que dá para entender. Olha a minha biografia, olha a dele. É mais ou menos por aí. Bom, o senhor é tido como um candidato que representa o mercado financeiro. Mas pré-candidatos que estão proeminentes, obviamente, estão tentando buscar também um alinhamento com o setor econômico. O senhor acha que pode perder apoiamento justamente naquele setor para o qual o senhor é mais vocacionado? Não. O ponto importante é que hoje a economia deu uma certa refluída com a preocupação exatamente com os candidatos dos extremos, com as propostas desses candidatos. E isto sim preocupou os agentes econômicos, sejam investidores, empresários ou consumidores. E é normal, eu já sabia disso, já falava isso, que já esperava que no momento em que chegasse perto das eleições, muitos iriam se preocupar e iriam adiar, seja investimento em máquina e equipamento, seja compra de bens duráveis, no caso do consumidor. Então, está acontecendo o que é normal. Agora, no momento em que forem se aproximando das eleições e chegar a campanha e, de fato, as pessoas conhecerem, a grande parte da população conhecer exatamente a minha história, etc., tudo o que eu fiz, e as intenções de voto aumentarem, aí as pesquisas indicam que vão aumentar fortemente, aí não há dúvida de que aí sim a confiança aumenta novamente, como aumentou muito no dia que eu assumi o Ministério da Fazenda. Ela havia caído, subiu, no mesmo dia ela começou a subir ininterruptamente durante meses. O senhor até arriscou um percentual de 3% de crescimento em 2019. Essa previsão, ela tem uma base econômica ou já é o senhor falando mais como candidato? Não, é a base econômica. Os melhores economistas do Brasil já previam um crescimento de 3% em 2018. Perfeito. Boas casas de previsão econômica, inclusive a própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, economistas extremamente respeitados, consagrados, e que já estavam prevendo 3%. A queda se deu pelo fenômeno eleitoral, pelo fenômeno que eu descrevi. Então hoje já está entre 1,5% e 2%, ou por aí. No momento em que se definir a eleição e ficar claro que nós vamos manter e implementar uma política econômica de reformas, de controle de gastos públicos, de investimento em infraestrutura, de aumento de produtividade, de controle da dívida pública e, de fato, uma série de iniciativas pró-crescimento, aí não há dúvida de que será o crescimento que já se previa esse ano. E todos os fatores técnicos já indicam isso.
E eu não ficaria surpreendido se fosse mais do que isso. Bom, o senhor tem mostrado sempre um discurso moderado, né? É um expert em economia, mas não convenceu mais do que 3%. As pesquisas ali flutuam entre 1% a 3%. Em contrapartida, a gente tem um candidato, Jair Bolsonaro, que é líder nas pesquisas, com um discurso extremista, beirando o radicalismo. Quem é que está fora da realidade, ministro? É 1/3 da população ou o senhor? Eu estou baseado em realidades concretas. Em primeiro lugar, quando eu estive no Banco Central, no governo do presidente Lula, estive lá 8 anos, tive tempo de mostrar o resultado do meu trabalho. 60 milhões de brasileiros saíram da pobreza e entraram na classe média. O Brasil cresceu uma média de 4% nos 8 anos. 4%. Depois, entrei no governo com a maior recessão da história. Maior que a grande crise da depressão de 1929. Sim. É a maior da história do país. E o Brasil voltou a crescer. Nós saiu de menos 3,5 para mais 1 e vai ser um crescimento ainda maior esse ano, apesar das eleições. Muito bem. Então eu tenho uma história concreta para mostrar. Quem conhece essa história declara uma intenção de voto em mim. E quem conhece a história já tem uma intenção de votos que lidera a pesquisa. Entre este grupo de pessoas que conhece a minha história. No momento em que a televisão me oferece a oportunidade, juntamente com propaganda no rádio também, na campanha, de divulgar a minha história para toda a população, as pesquisas indicam que será, de fato, uma vitória certamente que nos levará ao segundo turno. Agora, o fato de muitos hoje estarem numa posição de votar num extremo e etc. é normal, porque existe uma preocupação muito grande, principalmente com questões de segurança, etc. Mas é tudo uma questão, de novo, de esclarecimento. No momento em que a população entender muito melhor o que significa essa história de liberar armamento, por exemplo, eu acho que as pessoas vão começar com razão a se assustar. E qual é o entendimento que o senhor tem? O meu entendimento é que é perigosíssimo. Imagine que 2 cidadãos armados, livremente armados, oferta livre de distribuição de arma no Brasil. Eu até tenho ouvido aí decisões, anúncios, planos de investimento do Brasil de fabricantes de arma lá do Catar, fabricante de arma de outros locais da Europa Oriental, que já querem vir para o Brasil, já que vai liberar, eles vão vender armamento aqui à vontade. Isso não vai acontecer porque essa proposta não vai vencer. Mas imagina aí todos os cidadãos armados no meio da rua. Duas pessoas no trânsito, um esbarra no carro do outro, ou 2 têm um desentendimento no ônibus, aí vão discutir cada um esfregando o revólver no rosto do outro. Não vai dar certo. E aí seria o Estado abdicar da sua função básica, que é garantir a segurança. O Estado tem que garantir a estabilidade da economia, tem que garantir crescimento, mas tem que garantir a segurança. Isso é uma função básica. Mas hoje não é o que acontece. Os índices de violência, eles estão enormes. O senhor está colocando uma situação em que duas pessoas estão armadas, mas sim, hoje tem várias pessoas armadas, o cidadão de bem está desarmado, o bandido está armado, e o cidadão de bem, então, está refém desse bandido armado. Pois é, então esse é um mercado que se regula sozinho, né? Não regula sozinho, não. Regula pela falta de equipamento e de efetivos e de informação das polícias. Existem estados que fazem 10 ou 20 anos que não contratam um efetivo policial. Por causa da situação da economia. Sim. Se você vê filmes sobre o Rio de Janeiro, apareceu muito isso, você vê viaturas sucateadas, a polícia está a pé. Então, isso tudo é insuportável. Segundo, a questão da economia, isto é, pessoas desempregadas em grande número e polícia desarmada, sem contratar efetivo e sem uma informação centralizada, nós temos essa situação de caos. Agora, imagina o seguinte, que eu estava conversando num debate interessante um dia desses,
E o cidadão disse, porque a polícia não tem jeito, etc. E imagina esse exemplo. Imagine um bandido e 60 pessoas de bem desarmadas e um bandido armado. Eu digo 2 problemas aí. Primeiro, quem é que vai selecionar quais são dentre os 60, quem é homem de bem? Tá certo? Não, todos vão estar armados. Quem me garante que nos 60 não tem meia dúzia de bandidos também, que estarão também armados? E aí o homem de bem vai se defender no tiro. Bom, o Estado está renunciando ao seu dever básico de garantir a segurança, o segurança da sociedade. Então cada um vai começar. A criança de 3 anos de idade, 4 anos, vai começar a treinar tiro na escola, para se defender depois no meio da rua. Então isso aí é voltar à selvageria. Virou guerra civil. Então aí guerra... Mas existem países que têm o porte e não estão em guerra países civil. que têm uma outra estrutura policial e etc., de segurança e prevenção. Vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Você sabe que o último sequestro que não foi resolvido e bandido preso da história dos Estados Unidos foi o sequestro do filho do Charles Lindbergh, no final da década de 20 do século passado. Então, é uma outra estrutura de informações e de estrutura de segurança. Mas, certamente, isso aí é um país onde a segurança já é garantida pela polícia. E é onde nós vamos chegar no Brasil. A polícia vai garantir a segurança, sim, vai ter equipamento, vai ter armamento, vai ter treinamento, vai ter efetivo, inclusive porque os estados vão crescer e aumentar a arrecadação. Vão ter informações, sistema centralizado de informações, policiamento de fronteira e mais do que isso, as pessoas vão estar empregadas. Então, os jovens, principalmente aqueles que são mais pobres, estão desempregados, não vão estar aí sujeitos a serem cooptados pelo crime. Por quê? Porque o país vai estar oferecendo um emprego, período integral na educação, e as crianças estudando, tendo lazer. Então é assim que nós vamos prevenir o crime no Brasil, em que não será direito ou dever de cada um se defender no tiro. Para tudo isso precisa dinheiro, de investimento. Isso. E a gente fala como se a gente estivesse num país de crescente, né? Em crescente desenvolvimento. Não é o que a gente enxerga. A gente está vivendo um período de estagnação. Como é que o senhor vai fazer brotar esse dinheiro capaz de tornar possível todas essas implementações que, obviamente, são todas queridas e desejadas por cada um dos cidadãos? Você usou uma palavra interessante, estagnação. Isso é a única coisa que o Brasil não tem, estagnação. O Brasil teve um colapso, isso não é estagnação, isso é colapso. O que é pior, né? Pois é, mas não é estagnação, é um colapso. E depois começou a crescer, isso também não é estagnação. Uhum. Então nós tivemos uma queda e depois que eu fui para o governo, fiquei lá 2 anos, o Brasil voltou a crescer. Esse é o número. Segundo, quando eu estive no Banco Central, o Brasil cresceu bem durante 8 anos. E vou mais longe. Uma grande revista de economia do mundo, uma das mais respeitadas do mundo, uma revista inglesa, publicou uma capa em 2009, quando eu era presidente do Banco Central, que era um desenho da imagem do Cristo Redentor, no Corcovado, decolando como um foguete. E o título, com a tradução para o português, era "O Brasil decola", Brasil takes off. Portanto, o Brasil naquela época mostrou que podia sim crescer, e agora está mostrando que pode. Então, dentro do meu projeto, é um projeto que garante que o Brasil vai crescer, que os estados vão ter crescimento de arrecadação, portanto, condições de investir nas polícias, os municípios para poder dar educação às crianças, e o governo federal para garantir, através de Polícia Rodoviária, Polícia Federal e Sistema Nacional de Informações e Policiamento de Fronteira, garantir a segurança da população, que é um dever básico do Estado. A candidata Marina Silva faz uma defesa clara do meio ambiente, se contrapondo ao agronegócio. O senhor, por sua vez, é um defensor desse setor e das qualidades do setor. É possível conciliar a defesa do meio ambiente com a expansão da fronteira agrícola? Certamente, não há dúvida. É absolutamente possível, é viável e já está sendo feito em larga dimensão. O agronegócio tem que crescer e está crescendo
em um número grande de regiões através do aumento da produtividade. E isso é que é fundamental. Eu fui 2 feiras recentes de equipamento agrícola, um em Ribeirão Preto, o Agri Show, e outro em Rio Verde, o Tecno Show. E as máquinas são impressionantes, não sei se você já viu, é impressionante. O que tem hoje de tecnologia, o que tem hoje de desenvolvimento de novas sementes para, por exemplo, plantar no cerrado. Existiam regiões aqui, no norte de Goiás, no sul do Tocantins, que não há 10 anos atrás, a semente de soja que se plantava lá não aguentava o sol. Ela nascia e queimava, então não dava nada. Hoje já existem sementes desenvolvidas pela Embrapa que tiram vantagem do sol forte da energia e crescem mais rápido do que em regiões frias. Tudo isso mostra que é possível, sim, se desenvolver a agricultura em regiões que não tem floresta. E isso é muito importante. Perfeito. E mais, nós podemos também reflorestar, ninguém fala nisso, eu vou falar, eu sou a única pessoa que eu conheço, além dos cientistas da área, que fala nisso, que é uma coisa fundamental para o equilíbrio climático de toda a região sudeste, centro-oeste e sul brasileiro, que é o reflorestamento da Mata Atlântica, que inclusive não tem agricultura lá não. Teve no século XIX, quando plantaram café lá naqueles morros todos. Hoje não tem mais, é antieconômico. Mas ali existia uma floresta extraordinária quando o Brasil foi descoberto. E um reflorestamento da Mata Atlântica terá um efeito extraordinário para o regime de chuvas no Brasil, sem nenhum conflito. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos alternativas muito inteligentes, e aí eu vou reforçar a palavra, tá certo? Precisa de usar a cabeça de vez em quando, tá certo? Ou sempre, de preferência, para poder desenvolver soluções que resolvam o problema do povo brasileiro, evitando esses conflitos artificiais. O senhor não acha que economicamente o Brasil depende ainda muito das commodities agrícolas, já que o senhor é especialista nessa área econômica? O Brasil é forte nessa área, não há dúvida, e isso é mais do que simplesmente uma extração de commodities. Porque a palavra commodity ela é muito abrangente. Nós temos desde a extração do mineral, do ferro, do cobre, etc., até alguns produtos artesanais de agricultura e até grandes produções industriais, praticamente, com grande aporte de tecnologia da agricultura. São coisas bem diferentes. Perfeito. Então nós temos, sim, um avanço enorme da agricultura brasileira baseado em investimento em alta tecnologia e que isso é positivo para o país. Mas nós temos que agregar valor, o que significa o seguinte, a indústria. Por exemplo, eu estive em Mato Grosso recentemente discutindo lá com eles. Nós temos que ter mais indústrias de processamento de óleo, de soja, por exemplo, e também de farelo, etc., de maneira que nós possamos agregar valor, ou evitar coisas como às vezes acontece, né? Nós temos aí situações nos quais o Brasil produz o café, exporta lá para a Suíça ou para a Alemanha e importa de volta aí o nosso café especial sai daqui sem a nossa marca, processado, né? Muito gostoso, aliás. Agora, o café é brasileiro. Então, nós temos todas as condições de fazer isso aqui. Agora, para isso, você precisa de estabilidade na economia, precisa de produtividade na economia, precisa de um governo que saiba o que faz e com continuidade. E que faça isso de maneira consistente. Agora, o governo que quer expandir recurso público, quer acabar com o teto de gasto para gastar mais, oferecer aí mais benefícios, não para os pobres do Bolsa Família, que isso é justo e deve ser, inclusive, ampliado. E isso não consome grande parte do orçamento. Mas todos esses incentivos e coisas que são absolutamente ineficientes consomem grande quantidade de recursos, ou aposentadorias privilegiadas e etc., e não fazem estes investimentos necessários em tecnologia, em incentivo, em política, para que nós possamos ter, sim, valor agregado no commodity brasileiro, de maneira que ele deixa de ser commodity, ele passa a ser um produto industrializado. Por falar em recursos, o MDB já deixou claro que não está disposto a usar recursos do fundo partidário para poder financiar a campanha do senhor. O senhor está disposto, de fato, a financiar
a candidatura do senhor sozinho e está disposto a pagar quanto? Olha aí, sim, a resposta é que eu tenho condições para isso. E eu, felizmente, eu tive uma carreira que é inquestionável, não está sujeita a nenhum questionamento de ninguém. Eu estudei escola pública de Goiás, depois fui para São Paulo, estudei escola pública de São Paulo, Universidade de São Paulo. Depois fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, escola pública também. E depois entrei numa organização internacional e cheguei a presidente mundial nos Estados Unidos. E tive, de fato, oportunidade de fazer um patrimônio reconhecido, declarado, discutido, etc. E absolutamente transparente. E eu estou disposto, de fato, a usar uma parte disso importante para que eu, dentro da lei, dentro absolutamente das regras, da legalidade, transparente, declarando tudo, eu possa dar a minha colaboração ao povo brasileiro. Nós vamos fazer também um sistema aí da vaquinha digital, tá certo? Para quem quiser colaborar, você pode colaborar. Mas o senhor é rico. Você também, não tem problema nenhum. Aí não vale. Agora, o senhor vai fazer a vaquinha? Eu vou fazer a vaquinha, não tem dúvida. Às vezes ele quer colaborar, vai ficar frustrado se não puder. Ministro. Então, agora, o que for necessário, sim, vamos fazer isso dentro da estrita legalidade. Certamente os candidatos que estão à frente do senhor não invejam os patamares ainda modestos que o senhor chegou nas intenções de voto, mas invejam o tempo de TV que o senhor tem, que pega aí 13% aí de todo o bolo. O senhor acha que com essa robusta exposição, o senhor vai conseguir, de fato, mostrar quem o senhor é, conseguir comunicar as propostas? A gente está falando de uma campanha muito mais curta. O senhor se ressente dessa campanha ser muito mais curta? Não, eu acho isso bom, por várias razões. Primeiro, porque mesmo hoje, com a comunicação extremamente restrita, não pode fazer uma série de coisas, não pode pedir voto, não pode fazer não sei o quê. Posso dizer o que eu pretendo fazer, não posso fazer uma série de coisas. Tá bom, eu respeito totalmente, integralmente, acho que está correto isso. Agora, mesmo com todas essas limitações, mesmo com um número de pessoas ainda relativamente pequeno, conhecendo a minha história, as minhas propostas, nós já tivemos um salto na pesquisa de 1 para 3. Tá bom, 3 é pouco, mais ou menos, porque depende do número de pessoas que conhecem a minha candidatura. Está chegando perto de 10, isso aí é 30%. Se mantiver essa proporção, nós já estamos no segundo turno e temos chance de ganhar no primeiro. Porque essa eleição vai ser muito disputada. Tem que aumentar um pouco para ganhar no primeiro, evidente. Mas, então, tu vai muito bem. E o fato de ser curta, porém com uma alta exposição na televisão, é um fator positivo, porque uma campanha, ela vai durar na televisão e no rádio 35 dias. Eu acho que é um bom tempo. Mais do que isso, o eleitor começa a cansar. Então, acho bom. É um tempo mais do que o suficiente para contar toda a história. E se candidatos que estão há anos aí, já disputaram a eleição presidencial, não conseguem decolar, então é porque tem um espaço enorme aí para uma nova proposta vencer. Tem uma janela, né? Essa semana, a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ela desautorizou um aumento nos planos de saúde que havia sido autorizado pela agência reguladora. A gente está falando de um mercado que é um mercado bastante mercenário, que mexe com a saúde das pessoas. O senhor, se presidente for eleito, vai mexer nesse vespeiro? Acha que tem condição de mediar os interesses dos planos de saúde com os da população, que é muito carente de um serviço de qualidade, tanto no serviço privado quanto, obviamente, no serviço público? O senhor vai mexer nesse vespeiro? Duas coisas. Primeiro, eu tenho respeito absoluto à decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer decisão do Supremo Tribunal. Eu acho que nós temos que reforçar as instituições. Não se pode ficar tentando politizar, discutir. Não, eu sou contra essa decisão, sou favorável. Não é absurdo. Não, peraí. A justiça não pode ser politizada. Então, decisão do Supremo Tribunal Federal, como o próprio nome indica, tem que ser respeitada.
Se a ministra Carmen Lúcia decidiu, ela tem razões para isso, e devemos respeitar e não ficar aqui discutindo. Ponto. Agora, a questão de uma discussão, de uma legislação a respeito, claro, é importante, para isso existe um Congresso Nacional. Agora, eu vou ter que, com técnicos especializados, trabalhando, como eu sempre fui conhecido por ter equipe de primeiríssima qualidade, técnicos melhores em cada área, nós vamos analisar esse caso com clareza, com precisão, para que seja um plano que, de um lado, atenda ao negócio, de maneira que mais e mais companhias possam oferecer plano de saúde, de uma forma estruturada, etc., seja uma proposta viável, mas, por outro lado, não existam práticas monopolistas ou oligopolistas ou de qualquer formação de cartel, de qualquer ordem. Não estou acusando o que está acontecendo, porque eu não acho que é a função de candidatos ou ficar acusando nem nada. Eu estou dizendo que eu respeito a justiça. Agora, vamos olhar e garantir que, primeiro, como em qualquer atividade econômica, existe um retorno adequado para a proposta ser viável. Para não cairmos numa história de um país vizinho, se tiver tempo aqui, eu até conto que ela é até engraçada, sobre essa coisa de controlar o preço. Já? É claro. Eu não vou citar para não ser deselegante com o país vizinho, mas eu recentemente não, alguns anos atrás, um pouco mais de 5 anos, eu fui convidado, eu era de um grande banco de investimento internacional nesse período, e eu fui convidado a ir fazer uma consultoria lá para um país nosso aqui, da América Latina. Eu fui. E eles chegaram e o ministro lá e outra autoridade fizeram uma declaração que para mim foi surpreendente. Falou, os empresários aqui do meu país não gostam de produzir. Eu falei, o empresário não gosta de produzir? Não gosta não. Eu falei, bom, deixa eu entender a lógica. Eu falei, eu posso entender que vocês tabelam o preço, né, de todos os produtos fabricados no país. Sim, claro. Entendi. E o que aconteceria se você calculasse o custo, já que você vai tabelar, eu sou contra o tabelamento, mas vamos supor, já que for tabela, então calcular o custo e fazer o tabelamento um pouquinho acima do custo. Pô, não, aí não vale. Aí todo mundo ia querer produzir. Pô, se for coisa... Pronto, está explicado. Tá explicado o problema. Não gosta de produzir. Então é isso. Então eu acho que a atividade econômica tem que ser viável, mas tem que garantir a livre competição e um preço justo e acessível. Você falou que aceita decisões judiciais e que o judiciário precisa ser despolitizado. Como é que o senhor viu a recente tentativa de liberar o presidente Lula? O senhor mudaria as nomeações, a forma como são nomeados os ministros do Supremo e dos tribunais superiores? Duas coisas. Primeiro, eu acredito que todos os acusados, inclusive o ex-presidente Lula, têm o direito de se defender. É um direito básico assegurado pela Constituição. Qualquer país civilizado, o acusado tem direito a se defender. Mesmo depois de condenado, se defender em instâncias superiores, recorrer, etc. Isso é básico de uma democracia, de um Estado de Direito. Para isso ele tem advogados. Tá certo? E os advogados vão defender. Então isso faz parte do funcionamento da justiça, não politizada. Ter apoio político, simpatizante, também faz parte da democracia. Não vejo nada de errado nisso. Agora, respeitando-se a decisão da justiça. Ponto final. Em todas as instâncias. O processo não chegou lá ainda. Né? A primeira instância, Tribunal lá do Sul, não chega mais. Parece que nesse processo chega no Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, essa será a instância máxima, está feito. Agora, vamos aguardar. Agora, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal, eu acho que tem que ser feita com rigor, com qualificação, com todos os históricos sendo devidamente analisados, como deve ser. Eu acredito que aqui não há mistério. E eu, para escolher, por exemplo, a equipe econômica
quando eu anunciei a escolha, a imprensa chamou da equipe dos sonhos, era o Dream Team, por causa daquele time famoso de basquete norte-americano, porque todos aprovaram a qualidade técnica e o histórico e todo o caráter inquestionável de todos os escolhidos. Então, certamente, todos os critérios que eu sempre usei na vida serão usados para a escolha de juízes, de tribunais superiores, não há dúvida. E eu acho que isso acho que é uma obrigação básica do presidente da República. Não vejo nada de diferente nisso. Podemos, se discorda ou não de nomeações passadas, isso é passado, do meu ponto de vista. Agora, nomeações futuras, eu sempre farei de acordo com o critério que eu sempre usei na minha vida toda. Competência, testes de absoluta probidade, avaliações e vamos em frente, porque o país tem que reforçar as instituições. Você está falando de teste de probidade, mas a gente sabe que o senhor está dentro de um partido com personagens que estão numa situação bastante delicada ou ficarão numa situação bastante delicada. Esses personagens, eles passariam, será, nesse teste de probidade? Olha, em primeiro lugar, compete à justiça decidir. Né? Eu estou acabando de dizer que não compete ficar tentando exercer papel de juiz aqui. Eu não sou advogado, nem pretendo ser, não quis estudar direito. Meu pai era advogado, meu irmão também. Eu não estudei direito. Preferi seguir outra carreira. Agora, engenharia, economia, administração. Agora, eu acho que isso é uma questão de defesa. Todos estão exercendo seu direito de defesa, advogados, etc. E a justiça vai se pronunciar, eu não vou respeitar qualquer decisão judicial. Agora, não é um partido que tem pessoas que estão sujeitas a procedimentos judiciais. São vários e todos os grandes. Então, não acredito que seja uma característica deste ou aquele partido. E todos estão se defendendo, etc. E espero que a justiça prevaleça em todos os casos, etc. Inclusive, nós estamos falando de personagens que, inclusive, estão detidos, certo? De outros partidos. Então, normal. Agora, vão se defender, que se exerce o seu direito de defesa, etc., com todos os advogados, etc., tudo bem. Está dentro da democracia, dentro da Constituição. E eu defendo o direito de todos de se defenderem e de serem julgados com rigor e prevalecer a decisão da justiça. Agora, vamos governar com os melhores e a minha história mostra isso. O senhor estudou na Politécnica da USP, né? Se eu não estou enganada. Então, conhece bem a realidade de uma universidade pública no Brasil. De lá para cá, no entanto, você tem várias universidades que estão com pires nas mãos, que estão precisando, a gente, pegando o exemplo aqui nosso, a Universidade de Brasília está endividada, e, enfim, assim como ela, tem outras que também passam por dificuldades. O senhor tem uma política clara, já definida, para poder fazer um resgate dessas instituições que são tão importantes na formação de um cidadão? Sim, eu tenho grande orgulho de ter estudado em escola pública desde o ensino médio, etc., até a universidade, depois o ensino superior. Eu sempre estudei em escola pública e fui recentemente escolhido paralinfo da Poli, que fui com grande orgulho, estive lá e tive grande satisfação ser paralinfo da escola. Não foi a primeira vez, não, já fui outras vezes, mas eu tenho, então, de fato, isso no meu coração, de fato, um grande apreço à educação pública. E tenho certeza e segurança de que isso é fundamental para qualquer país. Países que deram salto ao desenvolvimento, seja a Coreia do Sul primeiro, antes do Japão, seja a Coreia do Sul, foi ensino. China, ensino básico principalmente, e agora chegando no ensino superior. Então, isso é fundamental para qualquer país e não tem dúvida de que isso é uma prioridade, isso deve ser assegurado. No país, o país tem que crescer, em primeiro lugar, tem que ter racionalidade econômica, o país tem que crescer, a partir daí aumentam as receitas, eliminam-se os déficits públicos, e eliminam-se toda a série de privilégios, de aposentadorias, por exemplo, e a partir daí, sim, nós teremos recursos para investir. Educação, fundamental,
escolas públicas fundamental. No caso das universidades estaduais, como a Universidade de São Paulo, certamente aí será um investimento do governo do Estado, que também vai crescer e ter a sua arrecadação crescendo como resultado de uma política econômica adequada e vitoriosa no Brasil inteiro. E universidades federais também, seja de Brasília, seja do Rio de Janeiro, seja de outros estados. Este é um ponto crucial, eu acho, para o país e para qualquer administração. Falar um pouquinho aqui do nosso contexto no Distrito Federal. Eu não sei se o senhor está acompanhando aí os movimentos aqui na capital da República, mas recentemente, ontem especificamente, o candidato Jofran Frejá, do PR, né, filiado ao PR, ele desistiu de concorrer à candidatura ao governo do Distrito na chapa. Mas um dos... e, obviamente, nos bastidores, todos foram buscar. Mas quem são os atores que estão fazendo essa grande pressão? Surgiram nomes como o do ex-governador José Roberto Arruda e também do ex-vice-governador Tadeu Filipelli, que é o presidente do MDB. O senhor acompanhou essa situação? O senhor acha que foi uma desistência precipitada? O senhor acha que quem não tem paciência para fazer política não deveria estar na política? Enfim, estou dando algumas opções. Pode ser nenhuma delas também? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou aqui, e como é algo que eu aprendi na vida, aqui no exterior, em todo lugar, no setor público e privado, é ficar tentando julgar intenções dos outros ou motivações, ou o que está na cabeça de cada um. Eu julgo fatos. O que o motivou a tomar essa decisão, eu não sei. Às vezes, isso é difícil. Às vezes a própria pessoa passa anos fazendo terapia e não descobre quais são as suas verdadeiras motivações, muito menos nós aqui julgando. Ele tomou a decisão, é uma decisão de foro íntimo, individual. Respeito, tomou mas que compromete o partido do senhor. Não, tira, porque não? Ele teria comprometido se ele tivesse dito o porquê, por quanto, provado, etc. Ele simplesmente disse que está sofrendo pressões e que... Eu preciso saber, que pressão é essa? Não falou. Exatamente do quê? É pressão política, legítima, o que é? É pressão por coligar com esse partido, não é daquele? Não sei que pressão é essa. Existem... E o que ele chama de pressão? Eu posso, não é o caso, mas eu posso chegar para você e dizer, você está me pressionando. Não, você só está exercendo o seu direito legítimo de, como jornalista, perguntar. Mas eu posso dizer, mas você está me pressionando e eu não vou falar, vai sair daqui. Não, você está exercendo o seu direito. Então, o que cada um chama de pressão é uma questão de foro íntimo. Cada um exerce. Então precisa saber por que ele se julgou pressionado. É normal as pessoas chegarem para mim e dizer, olha, você acha que você deve fazer aquilo, acha que você deve fazer aquilo outro, e etc. E protesta, e candidato a governador me liga, fala, não, mas o partido tem que fazer isso, o partido tem que fazer aquilo, e etc. Digo, perfeitamente, é normal. Eu não me julgo pressionado. Eu nunca fui pressionado na vida inteira. Eu faço aquilo que eu julgo correto e que atende o melhor interesse do país. Eu estou interessado. Eu nunca disse, eu não vou fazer isso porque eu estou sendo pressionado, eu vou fazer porque eu fui pressionado. Não. Me pressionar, ninguém pressiona. Entendeu? E o senhor acha que o MDB tem quadros no Distrito Federal para, eventualmente, liderar uma cabeça de chapa? Tem quadros bons aqui. Agora vamos respeitar a decisão do partido, a decisão aqui do diretório regional, que eu vou me encontrar com eles e entender exatamente quais são as questões, o que eles têm a dizer a respeito disso tudo e qual será a decisão do partido. É um partido de lideranças regionais, democrático e altamente, na minha opinião, que é uma força do partido. Mas o MDB, cada estado é um partido. Que bom! Isso significa que não é um dono que fica decidindo tudo sozinho. Isso não é bom, não. Eu acho que é importante. Isso faz parte da democracia. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o senhor ter a oportunidade de contar um pouquinho para a gente a sua história. Muitos o conhecem a partir da trajetória bem-sucedida no Banco de Boston. Mas existe um Henrique antes do Meirelles. Quem é ele? Anterior a essa bem-sucedida carreira
num banco internacional. Quem é ele? Eu nasci em Goiás. Meu pai era um servidor público do estado de Goiás. Ele trabalhou a vida toda no setor público em Goiás. Chegou finalmente a procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado, foi fundador da Procuradoria, até o nome hoje do prédio lá, antigo do Tribunal de Contas de Goiás, é o nome dele, Egesipo de Campos Meireles, e é o nome grego, dado pelo meu avô. E ele trabalhou, servidor público a vida inteira, e eu estudei em Goiás, estudei em escola pública, e fiz, inclusive, política estudantil. Fui presidente de Grêmio. Durante a ditadura? Foi um pouquinho antes. Eu estava chegando naquela fase. E aí, o meu pai contou uma história interessante que dá um pouco essa história familiar. O meu pai começou a trabalhar no setor público com 20 anos. E quando ele completou 36 anos de serviço público, mais do que os 35 da regra da aposentadoria. Ele se aposentou. Achou que estava novo, 56, e ele fez algo que, dentro dessas discussões da Previdência, eu concordo. Ele voltou a trabalhar. E como advogado. Ele era advogado, tinha estudado, já casado, etc. Tinha estudado lá na antiga cidade de Goiás. E trabalhou. Mudou-se para São Paulo, eu inclusive estava estudando em São Paulo, eles mudaram para lá, meu pai e minha mãe, e ele voltou a trabalhar lá em São Paulo como advogado. Trabalhava em período integral, ia para o fórum, defendia processos, etc. Trabalhou mais 36 anos. Se aposentou finalmente com 92. Muito bem. 6 meses depois da aposentadoria, eu fui fazer uma visita para ele. Ele estava recortando lá, classificado de jornal. Eu falei, ô pai, o que o senhor está fazendo aí? Ele falou, estou procurando vaga em escritório de advocacia, porque eu me aposentei prematuramente. Ministro de Deus. O senhor vai longe também, então, é isso que o senhor quer dizer? Mas, então, no final das contas, ele trabalhou até os 92, até os 92. Né? Mas, em paralelo, a gente não pode fazer com a sociedade brasileira, não. As regras, aliás, a regra de aposentadoria... Aí o senhor não... Não, a regra de aposentadoria que nós fizemos, que está na proposta de Previdência no Congresso, ela, inclusive, prevê, no início da reforma, a idade mínima de 55 anos para homem, 53 para mulher. Isso é que está lá, que eu propus. Depois vai subindo devagar durante 20 anos. Agora, isso significa que, principalmente aqueles que ganham menos, vão se aposentar mais cedo. Porque hoje, quem ganha menos não consegue completar 35 anos com carteira assinada. Então, ele se aposenta por idade, que na Constituição de hoje é 65 anos. Esse trabalhador vai conseguir se aposentar nas novas regras com 55. E depois vai subindo devagar na medida que a expectativa de vida vai aumentando até os 65, que é a regra da Constituição atual. Existe um grande ganho fiscal, sim, por causa da questão das aposentadorias de maior valor, que serão objeto aí de financiamento através do fundo de pensão dos funcionários públicos, como funciona em países hoje avançados, funciona muito bem, e que terão condições de se autofinanciar e financiar as aposentadorias maiores. Para isso, quem ganhar mais vai ter que contribuir. É justo, não tem problema, funciona no mundo inteiro, vai funcionar aqui também. Em resumo, tudo isso são propostas que eu acho que vão funcionar muito bem. E, de novo, apenas para voltar à sua pergunta, para não deixá-la esquecida por aí. No início, é 55 anos, fico tranquilo. Joia. Muitíssimo obrigada pela entrevista. E é uma alegria ter o senhor aqui com a gente nessa tarde. Obrigado. Tudo de Minha bom. alegria. Muito obrigada. Obrigado.